Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dela. Gostaria que você ficasse de pé nesse momento. Vamos interceder pela vida dela, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por mais esse momento em que o Senhor está nos proporcionando viver aqui nesse lugar. Pai, obrigado pela vida da Marcele, que hoje está aqui cultuando conosco, com a sua família, com a sua igreja, com a sua comunidade de fé. Eu te peço, Pai, para que o Senhor a use de uma forma tremenda neste lugar e que os nossos corações possam ser cheios pela Tua presença através da vida dela. Quantos concordam com a minha oração, digam amém. Amém. Pai seja com todos, amém? Vou aproveitar que vocês estão de pé para a gente já fazer a leitura do texto bíblico. Abram comigo, por gentileza, suas Bíblias no livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo 25. Amém, glórias a Deus. Do 1 ao 13. Mateus 25, do 1 ao 13. Vai dizer assim: O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão preparar o óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Podem vos assentar. Aleluia, glórias a Deus. Igreja, é uma honra estar com todos vocês aqui mais uma vez. Estar em casa, ver a minha família aqui, meus parentes, e estar abraçando novamente todos os membros dessa igreja. Mas antes de eu começar a pregar, eu gostaria de fazer um momento especial, rapidinho. Meu pai, a minha mãe, a minha sobrinha já estão de roupas típicas, mas eu não ia deixar os meus pastores de fora dessa. Então eu gostaria de chamar aqui o pastor Carlos e a pastora Adriana. Eu trouxe uma lembrancinha para vocês lá de Suriname. E eu vou explicar aqui. Até a estampa do presente é de Suriname. Não fiquem com ciúme não dava para trazer para todo mundo, mas eu trouxe para os anjos da nossa igreja. Esse aqui é o do senhor. E esse aqui é da pastora. Não, mas os dois são importantes. Eu não sei se o envelope já tá bom depois de segurar a viagem transcultural, viagem... Essa blusa aqui, meu pastor, é uma blusa indiana, original mesmo. Ela é original lá da Índia, que eles revendem lá em Suriname. E minha pastora, essa aqui é uma carteira da Aldeia Marum, que é uma das principais aldeias que nós fizemos um trabalho lá em Suriname, na estampinha deles, tá bom? Deus abençoe vocês. Já vai colocar? Eu quero ver todo mundo típico. Nada, pastora. Coloque aí. Glória a Deus. Tira a foto, Caio. Eu estava lá, mas estava lembrando de vocês, não tinha como. O tempo todo, sempre que eu conseguia uma internet, mandava mensagem para vocês. Oh, Jesus. Glórias a Deus. Família, agora vamos, sem perca de tempo, dar entrada na nossa palavra, que é sobre despertar. Aqui vocês observaram um texto bíblico muito conhecido, que é a parábola das 10 virgens. E vocês podem perceber que algumas não tiveram o azeite de reserva. E o que eu quero falar com vocês nessa noite é justamente sobre o período em que estamos esperando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo e o que nós fazemos enquanto isso. Porque a verdade é que falar que estamos esperando o Salvador é muito fácil.
Pessoas de várias religiões, de várias denominações vão falar isso. A diferença entre qualquer outra pessoa que fale que está à espera de um Salvador e um cristão é o que se faz durante essa espera, amém? Quantos aqui estão entendendo? Glórias a Deus. O que se faz no período de espera é a diferença. E nós, como cristãos, enquanto estamos esperando a volta do nosso Salvador, devemos preparar a nossa vida e o ambiente da qual ele chegará. Será que Cristo, chegando aqui hoje, o que ele encontra nas nossas mãos com obras feitas? O que ele encontra na nossa mente, o que andamos pensando, o que andamos fazendo? Porque Cristo, ele vem com as vestes puras e ele espera encontrar uma noiva pura. E essa pureza é sobre aquilo que nós fazemos enquanto esperamos esse noivo. E quando aquele hino foi cantado aqui hoje à noite, que também foi o mesmo hino que cantaram de manhã lá em Coelho da Rocha, te louvarei, não importam as circunstâncias, até que ponto isso sai do nosso coração e é uma verdade? Essa precisa ser uma mensagem que esteja dentro do nosso coração, independente do que estiver acontecendo. Não importa de fato as circunstâncias para que Deus seja adorado, porque independente do que acontece, ele continua sendo Deus, amém? Então, meu irmão, se nós estamos esperando a volta do nosso Salvador e a circunstância que está difícil, eu vou deixar de adorar porque a circunstância está difícil? Eu vou deixar de fazer missões porque a circunstância está difícil? Eu não posso fazer isso. Eu não tenho o direito de colocar circunstâncias acima do meu Salvador. No campo missionário, nós podemos experimentar muitas necessidades, muitas situações difíceis. E em nenhum momento nós podemos colocar essa mentalidade de colocar as dificuldades como um empecilho para não fazer aquilo que Deus mandou. Existe um pastor que eu gosto muito, que é o pastor Josué, do Ministério Casa de Esther. E ele fala uma frase que diz o seguinte: quando não se ouve e obedece, se distorce. Esse é o princípio da desobediência, distorcer ao que não quer obedecer. Essa frase é uma frase muito forte, porque ela vai dizer sobre aquilo que Deus nos ordena. O ID, ele é uma ordenança. Nós já tivemos diversos cultos de missões aqui na igreja. Nós já falamos sobre o ID, sobre a importância do ID, sobre missões. Mas eu quero te dizer hoje que quando nós distorcemos a ordenança de Cristo para fazer o nosso bel prazer, o nosso querer, isso se torna desobediência, isso é um pecado. Porque a ordenança bíblica é ir por todo mundo. A ordenança bíblica é se importar com o outro. Então, quando eu coloco desculpa no meu trabalho, quando eu coloco desculpa no meu horário, no meu afazer, em qualquer outra coisa, para não cumprir o que Deus me ordenou, eu estou distorcendo porque eu não quero obedecer. E às vezes a ordenança não é sair do teu trabalho, mas é fazer missões dentro dele. Às vezes a ordenança não é sair do teu bairro, mas é fazer missões dentro dele. A ordenança não é sair de Meriti, é fazer missões aqui em Meriti. Cada um tem um chamado diferente. Se você foi chamado para ir para fora, para os confins, amém. Me dê as mãos e vamos juntos. Mas se você foi chamado para estar aqui na igreja, dê o seu melhor. Seja aquele que chegue no horário. Seja aquele que coopere com os seus pastores. Nossos pastores estão aqui cheios de projetos. Nós temos o culto de quarta. Nós temos segunda-feira o bate-papo com o pastor. Quantos aqui estão vindo para o bate-papo com o pastor? Muitos não levantaram a mão. É um projeto da nossa igreja. Se você pode, esteja aqui. Terça-feira tem consagração. Se você pode, esteja aqui. Pastor, será que a gente não precisa de mais pessoas nas equipes, na equipe de recepção, na equipe de intercessão, na equipe de mídia? Nós precisamos nos colocar à disposição, porque fazer missões é estar fora, mas é primeiro fazer dentro. Fazer missões é contribuir com a nossa casa, o nosso lar espiritual. Então, que o nosso coração esteja acordado, não esteja disperso. Que nós possamos nos colocar na brecha e deixarmos de ser somente frequentadores da igreja e sermos contribuintes para a pregação do evangelho. Marcele, mas a igreja só tem cristão. Hoje, se você olhar e só ver cristãos dentro da igreja, é porque nós não estamos fazendo o nosso papel de trazer os não cristãos aqui para dentro. Porque a igreja é que é a ferramenta para trazer eles para cá. Mas se você tem uma ferramenta nas suas mãos, como diz o mundo, você tem a faca e tem o queijo e você não usa, você vai passar fome. A diferença é que quem passamos fome não somos nós, porque eu e você estamos aqui, somos muito bem alimentados, glória a Deus, pela vida dos nossos pastores. A diferença é que pessoas lá fora padecem porque eu e você não nos preocupamos em usar essa ferramenta. Em convidar pessoas para estarem aqui dentro. Por conta da instituição? Não, mas pelo Deus que a instituição está pregando.
Por conta do emblema quadrangular Tiorti Jardim Meriti? Não, mas porque aqui dentro se fala sobre Deus. Aqui dentro eles vão encontrar o Deus da salvação. E se você não tem condições de levar as pessoas para dentro da sua casa, discipular elas toda semana, 4 vezes por semana, 5 vezes por semana e pregar para elas, traz para a igreja, porque aqui na igreja a gente está fazendo. Sabe, a igreja é uma instituição maravilhosa, ela é uma porta de entrada, porque eu não tenho condição de pegar, aqui temos 400 cadeiras, não é, meu pastor? Eu não tenho condição de pegar 400 pessoas e colocar dentro da minha casa para pregar para elas tantas vezes por semana, para estar falando com elas. A minha casa não cabe 400 pessoas, mas a casa do meu pai cabe. E quando nós trazemos essas pessoas para cá para dentro, elas vão escutar sobre o mesmo Deus que eu e você cremos. Então você entende como que a igreja local faz parte do ide missionário? Não importa a circunstância, apenas faça. Sabe, eu me lembro de uma situação muito clara na minha mente. Eu não sei quantos aqui estavam no culto em que foi passado um vídeo em que eu estava numa rabeta, que aqui no Rio parece quase um palavrão. Eu expliquei para vocês aqui nas férias o que era rabeta. E quem não estava, a rabeta é um barquinho muito fininho, ele só cabe uma pessoa na largura. E ele é um barquinho bem magrinho, é quase uma canoa. E a rabeta, ela é de muito fácil acesso para te levar dentro das comunidades ribeirinhas, porque dentro dos becos e vielas dos rios se entra de rabeta, já que a gente não tem uma largura para passear com barco. E certa vez eu estava numa rabeta, meu pastor, numa comunidade da Ilha do Marajó, chamada Breves. E nós estávamos indo para o Jaburu, comunidade do Jaburu. E nós estávamos a caminho de umas casas para poder levar o amor de Cristo, fazer um evangelismo lá. E eu me lembro que começou a chuviscar. E a maré do rio foi subindo. As ondas começaram a apertar e começou um balanço. E eu não tenho medo e nem enjoo, graças a Deus. E começou um balanço. A preocupação foi quando a chuva apertou e a gente estava longe da margem de onde era o nosso ponto de encontro. Nós estávamos no meio de um rio, irmãos. O rio ele é como se fosse um mar aberto. Nós estávamos no meio de um rio. E começou uma tempestade muito forte. Aquele chuvisco engrossou. E nossa rabetinha começou a encher de água. E ela é dessa alturinha assim, ó. Quando a gente senta, nosso joelho fica para fora. A gente senta numa tabuinha que tem nela e nosso joelho fica para fora. Então ela é bem pequenininha. E a água começou a encher a rabeta. E eu lembro que nós estávamos com uma moradora de lá. E ela, de repente, puxou debaixo da tabuinha uma garrafinha PET cortada. E eu olhei para ela. Aí eu falei, oh meu Deus, Irlene, para que é essa garrafinha PET? Ela falou, isso aqui que vai salvar a gente. Eu falei, então vamos embora. E com aquela metade da garrafinha PET cortada, a gente começou a tirar águas dentro da rabeta. Nós íamos sofrer um naufrágio se não fosse aquela garrafinha PET. Porque o tanto que o rio estava revolto e a rabeta começou a encher de água, nós precisávamos secar a rabeta, secar. E nós tínhamos uma garrafa PET cortada. Porque não importam as circunstâncias. E dentro daquele rio existiam vidas nas margens que precisavam ser alcançadas com o evangelho. E ali, para a glória de Deus, nós conseguimos bem rápido, pegando a aguinha, jogando fora. E eu com a minha mão para tentar ajudar também, ver se sai mais uma gota, né? Cada gota conta, nessas horas, irmão, cada gota conta. Eu sei nadar, mas é diferente, nadar em piscina, nadar em rio. Eu nado na margem do rio, agora já pensou no meio do rio aberto, a rabeta virar? E a menina que estava comigo me ajudando a secar a rabeta, ela falou assim, olha, me lembra o dia que eu estava com meu tio, que eu fui para a casa dele, e eu virei. Eu falei assim, bacana, ela que está ajudando a gente. E ela virou, só que ela estava perto da margem. Nós não, nós estávamos no meio do rio aberto. E para a glória de Deus, nós conseguimos secar a rabeta e demos continuidade no evangelismo debaixo da chuva. Mas, irmãos, existem pessoas aqui perto de nós. Talvez a sua rabeta seja uma moto que você vai pegar e vai para as comunidades aqui evangelizar. Talvez a sua dificuldade seja outra. A diferença é o lugar. Todo lugar tem uma dificuldade. Uns lá com barco, outros aqui com uma moto. Mas nós não podemos colocar desculpa em nada. Porque não importam as circunstâncias. Amém? Amém, glórias a Deus. E nós continuamos a pregar ali, a pregar. E eu lembro também, certa vez, que nós estávamos num carro, já virados, já era de madrugada, meu pastor, de madrugada. E lá em Suriname não tem Uber, não tem 99 nem táxi. Cada um com seu carro, quem não tem, chama o vizinho. E nós estávamos num caminho em que nós precisávamos de um motorista, precisávamos de 2 carros, porque a equipe era grande.
E nós ligamos para um vizinho que ele tinha um carro e o vizinho disse que não podia. Ligamos para outro, não podia. Finalmente encontramos um, mas o carro dele era pequeno, então precisávamos de mais um. E os pastores que nos receberam, eles têm carro. O pastor Jackson e a pastora Laila, eles têm carro. Só que a pastora Laila e o pastor Jackson, eles não dormiam há dias. Porque lá em Suriname o trabalho é frenético e eles estavam virados. E nós também estávamos muito cansadas e o trabalho era de madrugada, nós precisávamos estar no aeroporto 2h30 da manhã. E os pastores não dormiam há dias. E 9h30 da manhã do dia seguinte, eles iam fazer uma viagem de 4 horas garimpo dentro. 4 horas de carro garimpo dentro. E ele falou assim, pastoras, eu não tenho condição de dirigir agora. Eu estou dormindo em pé, amanhã eu vou pegar o carro de novo. Mas era quem nós tínhamos. E ali o pastor Jackson foi conduzindo o carro e ele falou assim para a pastora Stephanie, uma das nossas líderes, ele falou para ela, Stephanie, não me deixa dormir. Eu estou com sono, eu estou virado, a pastora Laila também. Faça qualquer coisa, mas não nos deixe dormir. A pastora Stephanie também estava sonolenta, ela lembrou da minha voz, que é um pouco alta. E ela falou assim, Marcele, vai que é sua. Faz qualquer coisa, só não deixa ele dormir. E a gente tem muita postura, né? Para abraçar, os pastores é de ladinho, assim, lá em Suriname, a gente cumprimenta à distância, homens ali, mulheres aqui. O comportamento em Suriname é bem diferente daqui do Brasil, não é tão caloroso. A gente não sai encostando, não sai falando muito com os homens. Mas naquele dia, a pastora falou, faz qualquer coisa, só deixa ele acordado nesse trânsito. Porque senão vai dar ruim pra gente. Ele é o único motorista que a gente tem aqui em Suriname, vai ter que ser ele mesmo. E eu lembro que eu falei, pastor, me licença, dá licença, mas então vamos então. E eu comecei a cantar, e eu cantava alto, corinho de fogo. Eu lembrei das minhas épocas de assembleia, que eu cantava muito corinho de fogo, mas eu cantava, era corinho de fogo, alto. E ele falando assim, eu tô sonolento. E ele cochilava assim, aí voltava, e cochilava, e voltava. E ele falou, mais alto, e a gente cantava mais alto. E ali, eu lembro que teve uma hora que eu comecei a dar tapa na costa do pastor. Eu falei, pastor, pelo amor de Deus, acorda. E aí ele acordava e depois ele cochilava de novo. E eu, pastor, acorda. E só ele tem habilitação internacional. Com a habilitação do Brasil, a gente não dirige lá. E eu falei, licença. Aí eu dando tapa assim na costa dele. Eu, pastor Jackson, vamos, pastor Jackson. E aí quando a gente chegou no nosso destino, 2h30 da madrugada, eu falei, pastor, me desculpa por todo o tapa, por toda a gritaria, pelos corinhos de fogo. Aí ele falou, minha filha, obrigado. Porque se não fosse isso, eu teria dormido no volante. E nós conseguimos terminar a viagem. Mas o que eu quero te dizer é, existe uma igreja que também está dormindo. Existe uma igreja que precisa ser acordada lá fora. Será que eu e você estamos fazendo o que é necessário, cantando um corinho de fogo, dando tapa, gritando no ouvido, fazendo qualquer coisa para manter essa igreja acordada? Ali nós precisávamos de um motorista no campo missionário. Nós necessitávamos que alguém dirigisse aquele carro. A condução lá é do lado diferente, é do lado direito, a habilitação é diferente. Tem fiscalização, a gente não pode burlar uma lei. Eu não podia simplesmente pegar o carro do pastor Jackson e começar a dirigir. Ele precisava estar acordado. Então nós fizemos tudo o que foi necessário dentro daquele carro para manter. Você não tem noção, se tivesse um vídeo, seria de quebrar a taça da Eliana, sabe? Nós fizemos de tudo para manter ele acordado. E eu te pergunto, o que você está fazendo para manter o seu irmão do lado acordado? Quando uma igreja dorme, o que nós estamos fazendo para despertá-la? Porque se o seu irmão parar de vir na igreja, se o seu irmão adoecer, se o seu irmão se entristecer, se o seu irmão se magoar, será que você deixa ele de lado ou você vai atrás e acorda esse irmão? Porque eu estou aqui na igreja há 5 anos, meu pastor, uns 4, 5 anos. E nesse tempo eu mantenho um contato com algumas pessoas que já passaram por aqui e saíram. Nós não podemos deixar essas pessoas de lado. Olhe bem para o seu lado aqui na igreja, nessa poltrona. Veja quem está do seu lado. Se ele não vier no próximo culto, insista. Se ele não vier no próximo culto, chame. Mande mensagem. Porque essa é uma missão da igreja. Quantos aqui estão entendendo qual é a missão da igreja local? O que eu quero trazer para vocês, eu poderia trazer dicas sobre o campo transcultural, eu poderia trazer dicas sobre ir para Suriname, eu poderia trazer dicas sobre viajar a todos os estados do Brasil. E isso talvez não adiante para você. Talvez o seu chamado seja a igreja local, então vamos fazer com excelência aqui na igreja local. O nosso principal chamado, a nossa principal missão antes de irmos para fora é nos importarmos com quem está aqui dentro. É estarmos amando nossos irmãos que estão aqui como se fosse nós mesmos. Então se importe, cuide do seu irmão que está do seu lado.
Porque a igreja, ela é esse hospital. A igreja, ela é assim. A igreja, o papel da igreja é visitar, o papel da igreja é amar, o papel da igreja é cuidar. E quando eu digo igreja, eu não digo pastores, eu digo igreja. Somos todos nós. Quantos aqui são igreja do Senhor? Então essa missão é para todos nós. Se você é mulher, teve o culto de mulheres aqui. Você sentiu falta de alguma irmã sua? Olhando para a igreja hoje, quantas irmãs não vieram? Que poderiam vir? Claro que existem, salvo aquelas que estavam trabalhando, aquelas que estavam com compromisso. Mas será que você sabe que ela estava num compromisso ou você nem chegou a perguntar? Quando tem algum evento aqui para os homens, se preocupe com o seu irmão. Se preocupe, como diz aqui. Nós precisamos sair do automático, é aquilo. Quando se ouve e não se obedece, se distorce. Isso é uma desobediência. E a palavra de Cristo é que nós possamos fazer o ID. E o ID até mesmo na nossa igreja local. Nós precisamos sair do automático, parar de esperar agendas, parar de esperar somente congressos, parar de esperar somente datas marcadas e experimentar a multiforme graça de Deus. Quando o noivo vier, não tem data marcada. Nós lemos ali em Mateus, quando o noivo vier, não tem horário marcado. Quando o noivo vier, eu e você não teremos um vídeo para anunciar. Então, que a nossa preparação seja diária. E não só nos preparar, mas ajudar a igreja a se preparar. Ajudar o nosso irmão do lado a se preparar. As agendas, elas são importantes, não me entenda mal. As agendas são todas importantes, o planejamento é importante. Mas não espere só o planejamento para fazer. Se vai acontecer o culto de Natal, será que eu vou vir só para o culto de Natal, para a data que o pastor marcou? O pastor marcou dia 25 de dezembro, às 6 horas da noite. Então eu vou me importar em 25 de dezembro, 6 horas da noite, está pronta. Mas e até chegar o dia 25, quantas pessoas você já convidou? O culto de Natal é domingo, mas ele começa agora. Eu pensando que pratinho que eu vou poder trazer para a nossa mesa que vai estar aqui. Eu pensando quantos amigos eu vou convidar para o culto de Natal. Aquele seu amigo que não tem uma família dentro de casa, talvez ele não vai ter a ceia no dia 24, mas ele pode ter a ceia aqui com a nossa igreja dia 25. Marcela, a igreja vai ter culto no Natal? Natal não é para estar dentro de casa? Eu já ouvi isso. Mas deixa eu te contar um segredo. Aqui também é nossa casa. Aqui é a casa do nosso Pai. E existem pessoas que têm a casa do Pai, mas não têm a casa lá fora. Moram sós. Não tem uma condição, talvez, de fazer uma ceia. Não vai ter condição de fazer uma rabanada. Mas se na sua ceia vai ter 10 rabanadas, traz o dízimo, como o pastor disse. Aqui dentro vai ter uma mesa para receber essas pessoas. Então, convide essas pessoas. Se lembre daquele seu vizinho que passa o Natal só, traga ele para cá, passar com a família dele em Cristo. É uma grande oportunidade de você trazer um irmão para cá e ele ouvir sobre o Salvador. E não só fazer parte de uma comunhão, como ser evangelizado por você. Então, essas são pequenas missões que você pode realizar ao longo do ano. O culto de virada vai estar aqui. Irmãos, o que eu quero trazer com vocês, com tudo isso que eu estou falando, é um alerta para que vocês jamais abandonem a igreja local de vocês. Isso eu não digo sobre viajar e se distanciar por um tempo e voltar. Eu estou dizendo de abandonar, é de não se responsabilizar com as coisas que acontecem aqui dentro. Eu preparei algo para falar com vocês sobre o despertar da igreja, somente relacionado à salvação e aos perdidos lá de fora, mas Deus está mandando falar sobre os que estão aqui dentro. E quem sou eu para não obedecer? Eu passei 9 meses em viagens. Eu não estava aqui presencialmente para poder ver de perto o que aconteceu. Eu recebi algumas notícias, mas nem sempre eu conseguia comunicação. Mas Deus sabe quais filhos queridos Ele queria que estivessem aqui hoje e não estão. Deus sabe dos da sua família que não estiveram aqui hoje. Deus sabe dos nossos amigos que se desviaram do caminho dele. E Deus também sabe da ordenança que Ele nos deu para nos importarmos com essas pessoas. Nós não podemos ser egoístas com a salvação. Aquilo que nos é dado e nos é oferecido de graça, nós devemos dar e oferecer de graça. Nós devemos convidar essas pessoas. Ser como as virgens que estavam acordadas, ser como as virgens que estavam de pé. E ajudar outras pessoas a estarem aqui também. Eu poderia somente falar aqui das experiências transculturais que eu tive.
Isso, se você quiser me perguntar depois, me pergunte. Conversaremos muito sobre isso. Tenho muito a falar sobre naufrágio, sobre fome, sobre sede, sobre infestação de rato, infestação de piolho, sobre pragas, sobre vexame, sobre viagens difíceis, sobre viajar horas de barco, horas de ônibus, horas de avião, sobre andar a pé debaixo do sol quente, cabelo ressecado, sobre passar mal com comida local, sobre estar em diversas situações difíceis. Isso são experiências que você pode me chamar e eu vou ter o prazer de te contar todas elas. Mas hoje o que o Senhor quis te direcionar é que o seu coração saia daqui tocado e lembrando de cada pessoa que não esteve aqui hoje. Porque a missão da igreja local importa tanto quanto a missão transcultural, amém? E que o nosso coração esteja tão profundamente tocado em fazer aqui dentro aquilo que a gente quer fazer lá fora também. Antes de ir, eu passei um tempo aqui com meus pastores, visitando comunidades, entregando cestas básicas, doando roupas, fazendo discipulado, conversando com pessoas, liderando célula, fazendo parte do diaconato. E isso tudo porque é um preparo. A igreja local importa tanto quanto lá fora. Esse ano que vai entrar, eu vou estar aqui no Rio de Janeiro, se Deus me permitir. E isso não é menos nem mais importante do que eu fui fazer lá fora. Porque o evangelho é o mesmo. A diferença é que lá fora, menos pessoas querem ir. Mas que seja você a começar a fazer aqui dentro. E eu tenho certeza que o mesmo Deus que vai te usar aqui dentro vai colocar no teu coração a chama para enfrentar naufrágio, enfrentar a fome, enfrentar o que for preciso para fazer lá fora. Porque começa aqui dentro. Amém? Missões começam na nossa igreja local. E depois nós seremos enviados. Eu gostaria de orar com você. Você pode ficar assentado mesmo, mas eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento. Feche os seus olhos e comece a pedir ao Senhor que Ele coloque uma chama acesa no seu coração. Que Ele coloque um desejo no seu coração por amar pessoas. Peça ao Senhor que Ele coloque na sua vida uma dor de parto, que você queira gerar almas para o Evangelho. Comece a pedir ao Senhor, você não precisa que eu comece a orar, você pode ter uma intimidade com seu pai. Comece a pedir ao seu pai que de presente nessa noite Ele te dê amor, Ele te dê empatia. Comece a pedir ao Senhor que Ele tire todo egoísmo, que Ele tire todo desejo de vingança, todo desejo de justiça própria, e que Ele coloque no teu coração e te preencha com amor. Que Ele tire tudo aquilo que não provém de você e coloque aquilo que provém dEle. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, Pai, precisando que o Senhor renove a nossa mente e o nosso entendimento. Pai Santo, nós entendemos a Tua comissão, nós entendemos a Tua ordenança, nós entendemos o Teu chamado e o Teu mandamento. E nós te pedimos, coloque em nós o desejo de seguir esses mandamentos. Coloque em nós o desejo de seguir, Pai, aquilo que o Senhor nos ordenou. Paizinho, eu te peço que o Senhor possa despertar o nosso coração para amar vidas, para amar pessoas. Pai, que essa igreja local, que é Kemeriti, seja conhecido como um celeiro de quem cuida de almas. Pai querido, não somente daqueles que ganham, mas daqueles que cuidam. Nos dá sabedoria para manter vidas aqui dentro. Senhor, eu sei que o Senhor nos dá a ferramenta certa para discipular essas vidas, para falar do Teu amor. Pai, se há desavença aqui dentro dessa igreja, se há corações brigados, se há, Pai querido, qualquer outra coisa, mágoa, injustiça, vingança, que o Senhor tire dos corações nesse momento. Que nessa noite o Teu Espírito Santo venha com fogo, batizar com amor. Venha com fogo consumidor, consumir tudo aquilo que não provém de Ti. Nós decretamos paz sobre essa igreja, nós decretamos libertação, nós decretamos a Tua paz, o Teu amor e a Tua resposta sobre essa igreja. Que é Kemeriti, vivam 2023 de milagres, milagres emocionais, milagres espirituais, milagres sentimentais e milagres físicos. Senhor, nós cremos que é Kemeriti será um celeiro. E eu te peço, enche-os e batiza-os com amor. Em nome de Jesus, é o que eu te peço de presente de final de ano para essa igreja. E desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.